Bom dia a todos, eu sou o Marcos Custódio da WebPick. Esse aqui é o nosso segundo webinar falando sobre como vender SEO e nós temos essa proposta de auxiliar aí as agências do Hub, da Cliente Digital, a conseguirem adquirir informações de como vender o serviço de SEO aí para os seus clientes finais. Então a gente preparou aqui, há 15 dias atrás, o nosso primeiro vídeo da série, tá no nosso canal. E eu estou alimentando essa playlist, né, com informações importantes aí para vocês aprenderem a realizar essas vendas de projetos de SEO, né? E hoje nós vamos falar aqui sobre impressionar seu cliente com um estudo de SEO. E eu preparei essa apresentação, pessoal, até como um modelo para vocês. No final, vocês podem, eu vou disponibilizar esse link dessa apresentação que eu estou fazendo agora, e aí vocês podem usar este modelo de apresentação para impressionar os seus clientes, né? Então, da mesma forma que eu vou tocar essa apresentação agora, você pode fazer isso no seu dia a dia, porque eu tenho certeza que funciona, porque a gente já praticou isso diversas vezes, né? E esse modelo que eu estou trazendo agora é um modelo que mostra em poucos minutos o valor do SEO, né? E como você pode utilizar ele para fazer com que a empresa desse seu potencial cliente aí atinja um novo patamar quando a gente pensa em tráfego, né? E muito mais relacionado a tráfego orgânico, certo? Então, esse documento aqui, pessoal, eu preparei com base em uma apresentação que eu já utilizo no meu dia a dia, e aí eu coloco aqui duas informações importantes, né, que respondem aí o porquê fazer SEO. O porquê fazer SEO é uma pergunta muito tradicional aí para os clientes finais, e ela pode ser respondida da seguinte forma, né? A internet ela é mutante, a internet ela está em constante transformação e a concorrência desse cliente está constantemente trabalhando. Então, se esse cara ele não se movimenta, se ele não se posiciona, a tendência é ele ficar menos competitivo e, consequentemente, aí, no pior dos casos, né, a gente sabe o que pode acontecer com uma empresa sem clientes. E para mostrar aí que a internet é um mutante, pessoal, eu quero mostrar um gráfico aqui interessante para vocês, ó, de uma tendência de pesquisa, aí desde 2004 até o ano de 2008, tá, esse print. Eu tenho certeza que todos vocês conhecem esse gráfico aí, é o gráfico by Google Trends. E aqui eu tenho uma tendência, né, que partes do ano eu tenho um volume de pesquisa aqui, ó, com 75% do tráfego, em outro ano aqui eu tive 100% desse tráfego, né? Então aqui eu tenho tendências, né, com base em percentuais, aqui eu sei que é 0 e aqui eu sei que é o máximo de busca, só que eu não sei qual é o volume de pesquisa absoluto disso, ok? Mas aqui eu trago para vocês um gráfico, né, até agora aqui sem um termo específico, de oscilações, né, que acontecem durante o período. Vocês têm ideia do que é esse termo de pesquisa? Se eu falar para vocês assim, que é um programa de televisão que acontece uma vez por ano, né, que passa na Rede Globo e que era apresentado ou né, pelo aquele cara lá, o Pedro Bial, né, aí você vai saber que é o termo Big Brother, né? Então, conforme o programa ele é lançado na TV, a tendência de pesquisa aumenta, conforme ele sai, as pessoas param de pesquisar sobre isso, e a gente vê que historicamente essa tendência ela vem caindo, né? Então, eu trago outro termo aqui para vocês, também acontece, ó, em picos por anos, né, dessa tendência de pesquisa, e no último ano aqui, ó, nós tivemos o máximo também dessa tendência de pesquisa, né, no ano de 2008. É um termo, eu colocaria assim, um tanto quanto polêmico, que nesse último ano, nessa última data, ele foi, acho que o mais falado aí em toda a história do nosso país, né? E talvez você não saiba qual é esse termo, mas é o termo eleições, né? Então, o quanto ele oscilou e o quanto ele variou durante esse período. Isso daqui, pessoal, estou pegando termos que são termos comuns, né? Só para a gente ter uma noção de como as pessoas buscam na internet, né? Então, conforme aquela data ela vem se aproximando, a tendência ela aumenta, e conforme aquela data passa, a tendência ela diminui nesses termos que são mais sazonais, né, como eleição e o Big Brother, né?
E aí eu estou trazendo um outro termo aqui, pessoal, que esse termo aqui já é um pouco diferente, né? Durante todo o ano acontecem buscas, mas duas datas específicas aí tem um aumento nessa tendência, né? Esse termo aqui já é um termo mais difícil, né? Teria até um pouco mais difícil de contextualizar, mas se você está assistindo esse webinar agora, tem filho, eu tenho certeza que duas datas do ano ele pede presente para você, né? E se você tem um filho pequeno, muito provável que você vá pesquisar esse termo na internet, que é o termo brinquedo, né? Então, brinquedos aqui, a gente percebe que dezembro e Dia das Crianças, né? Dia das Crianças e Natal são as datas onde a tendência de pesquisa desse termo ela cresce de forma exponencial, mas a gente percebe que durante todo o ano, né, existe uma tendência de pesquisa para esses termos, né? Então, a gente percebe aqui, pessoal, que conforme, né, as coisas acontecem no mundo offline, elas são afetadas aí também na internet. É importante você mostrar isso para o seu cliente. Essa forma que eu acabei de mostrar para vocês aqui é uma forma muito fácil, muito dinâmica, onde você consegue fazer perguntas para o seu cliente e estimular ele a dar um pouco mais de atenção aí para sua apresentação, né? Logo depois, pessoal, eu trago aqui um exemplo, né, do termo Nubank, né? Quem era Nubank lá em 2004, ninguém nem sabia que esse termo existia, e depois que ele cresceu, olha só o que aconteceu, né? Depois lá de 2015, onde o Nubank se tornou popular, hoje ele é o principal aí no mercado de bancos digitais, né? Eu ainda costumo colocar lá em algumas apresentações onde cotonete e hastes flexíveis, né? Nós temos Nubank e banco digital. Então nós temos, dentro dessa visão, eu criei um outro gráfico também, porque a gente percebe aqui que em 2015, né, o Nubank ele começa a ter essa visão, né, como marca, e também depois ele se torna a marca entre os bancos digitais mais populares, né? Mas a gente percebe que antes de 2015, ó, tinha um cara aqui que era o Banco Original, que ele já tinha tráfego, né? E o Banco Original foi o primeiro banco a ser esse banco no conceito digital, né? Eu tenho certeza que todos vocês lembram lá da campanha do Zen Bolt, né? Onde eles falavam lá, original, tinha toda uma publicidade, um marketing atrelado aí para tornar esse banco extremamente popular, mas se eu tivesse colocado aqui o Nubank como marca, aqui a gente teria visto que o Nubank é muito mais pesquisado do que esses termos aqui que eu coloquei, né? Banco Original, Banco Inter e Banco Neon. A gente percebe que mesmo o Banco Original, ó, já desde lá do passado, já ter volume de pesquisa, né? Ou seja, pessoas pesquisando sobre eles, só depois do Nubank sair aí, né, do forno, começar a ser um banco popular entre todos os brasileiros, que os outros bancos começaram a se movimentar, mas de qualquer forma o Banco Original acabou perdendo aqui um pouco do seu tráfego, ó. Quem acabou se destacando aqui foi o Banco Inter, lá nos meados de 2016, até por conta de patrocínios aí a times do futebol, né, e fazer uma série também de ações no mundo offline, que tornaram eles populares aí também na internet, tá? Um caso do Banco Neon aqui, que o Banco Neon é um banco que não é tão expressivo para os bancos digitais, mas em um determinado período aqui de 2018 houve um pico, né, nas pesquisas, porque esse banco teve todo um problema, vamos dizer assim, estrutural, né, que fez esse cara ser muito falado nas mídias, né, e isso, consequentemente, fez ele ser mais popular na internet, né. Isso fez com que esse banco ele fosse visto por muitas pessoas. A gente tem, pessoal, aqui uma comparação também, né, de como os termos são diferentes, né, conta digital e banco digital, né. Vejam que mais pessoas pesquisam atualmente, né, conta digital do que o próprio banco digital. Entendam que o termo de pesquisa que o seu cliente utiliza lá no dia a dia, ele é fundamental e você precisa conhecer não somente as tendências, né, ou seja, esse volume de 0 a 100%, mas você precisa saber também qual é o volume de pesquisa de cada um desses termos, né, ou seja, quanto aproximadamente por mês o volume de pesquisa aí de banco digital. A gente se é 1.000, se é 10.000 ou se é 1 milhão de buscas que acontecem mensalmente, né? Então a gente precisa começar a estimular
um pouco mais esse conhecimento, né, e mostrar para o nosso cliente que é possível. Já chegar com algumas informações aqui, que nem utilizar esses exemplos que eu usei até aqui, já com algumas informações aí relacionadas ao mercado do seu cliente, para provar também que você está alinhado aí com o negócio dele, certo? Aqui eu trago para vocês também uma outra visão aí de qual é a cadeia aí também que o exemplo que a gente viu ali dos bancos digitais, né? Quais seriam a cadeia aí desses caras que eles poderiam trabalhar para trazer tráfego de forma orgânica para o seu site, né? Não somente lá no long tail, no final, né? No conta digital, no banco digital, né? Mas também em termos que as pessoas tendem a pesquisar antes, né? Então, por exemplo, o cara está pensando lá em fazer investimentos, né? Então ele pesquisa no Google, fazer investimentos. Aí, a partir dali, ele conhece uma série de investimentos. Depois disso, ele vai procurar o quê? Os melhores investimentos. Ele entende que para um investimento ser bom ou não, ele tem que ter taxas, ele tem que ter condições boas. Então ele vai lá, melhores taxas em bancos, que ele percebe também que os bancos comercializam esses investimentos, né? Depois ele encontra bancos sem taxas e, consequentemente, ele encontra bancos digitais. Então vejam que toda essa evolução aqui desses termos, né, cada um deles tem diversas variações e volumes de pesquisas diferentes, né? Importantíssimo você salientar para o seu cliente qual é o volume de pesquisa de cada um desses termos, né? De forma estimada, dentro de um ciclo aí de 30 dias, né? A gente fala sempre que a concorrência é extremamente apurada na grande maioria dos mercados, ou seja, você hoje dificilmente vai encontrar um mercado onde você não tenha concorrência, onde seja ainda, como o pessoal diz aí, né, um oceano azul para você desbravar, porque a grande maioria dos mercados já foi explorada por alguém, né? Então, é uma forma hoje de você conseguir realizar aí suas vendas, né, fazer o seu negócio decolar, é você inovar um mercado que já existe, né? O que você tem que levar para o seu cliente no final do dia? Que além dele, da mesma forma que você e eles estão falando de aprimorar a operação, de trazer mais negócios, de vender mais, trazer mais leads, etc., os concorrentes também estão. E talvez os concorrentes estejam mais apurados que você. Porque às vezes o cliente se apega muito na questão do orçamento, né? Os cálculos aí de retorno sobre investimento que vocês praticam já no dia a dia também cabe para esse assunto, né? Só que agora você não tem mais que dividir o investimento com mídia, você não vai, SEO não demanda que você compre mídia tradicionalmente, né? Demanda mais esforço da agência, é a partir daí que você consegue monetizar esse serviço, né? A nossa próxima apresentação, até dando um spoiler, é sobre como precificar, como monetizar SEO aí de forma inteligente. Eu coloco um exemplo para as contas que têm um investimento expressivo aí em Google AdWords, né? Que dependendo do termo de pesquisa que você está competindo ali, que você está fazendo anúncio, você está competindo com outros 8 anunciantes, né? Então, primeiro, pequenos investimentos não vão vender nesse sentido. Segundo, grandes investimentos precisam sustentar esse investimento por um longo prazo para serem populares e para conseguirem realizar suas vendas, né? Então, na internet acaba sendo um ambiente muito complexo para amadores. E é por isso que os clientes eles buscam profissionais como vocês, profissionais que são capacitados, especializados nesses assuntos relacionados a essa transformação digital. E para isso, né, eu coloco aqui para o cliente não ficar frustrado, ele não querer destruir o computador na frente dele, isso não vai adiantar. E talvez uma forma de você gerar novos negócios, né, é trabalhar o SEO de forma inteligente, né? E aqui eu estou colocando, pessoal, um exemplo de uma escalada de SEO, né? Ou seja, 4 pilares importantíssimos para que você consiga fazer o SEO do seu cliente ter sucesso. E a partir daí você vai apresentar o que é o SEO de forma técnica, só que de uma forma muito simples, né? Então, esse GIF aí que eu coloquei na apresentação, um cara está com a dificuldade de subir uma parede aí, né? Só que depois ele vai lá, ele pega o jeito e consegue subir like a boss, né? Então, eu coloquei aqui esses 4 pilares para que vocês também consigam fazer o site dos seus clientes subirem nas posições orgânicas like a boss, ok? E a forma mais simples para isso é começar
o bate-papo com o seu cliente com algo que ele já conheça, né? Então, por exemplo, eu estou colocando aqui o fator, né, sinais sociais, como um fator de 20% de importância lá para o resultado orgânico de pesquisa ali do site, relacionado a esses sinais sociais, que nada mais é do que você compartilhar o URL do site nas redes sociais. Tenho certeza que qualquer cliente que vocês visitem hoje compartilham o site nas redes sociais. Se esse cara tem site, se esse cara tem no mínimo uma página do Facebook, ele compartilha ali, ó, sempre ele está postando lá, na página da empresa ou na página pessoal, aí ele vai lá, ele compartilha para os amigos, ou seja, ele já faz sinais sociais. Só que talvez ele não esteja fazendo isso tão bem, né? Porque ele tem que variar, ele tem que usar outras redes, ele acaba focando muito no Facebook, no Facebook. As agências já conhecem formas aí de ter interação em postagens, conseguir compartilhamentos nessas redes sociais, auxilia nesse ganho de sinais sociais, porque é um pouco do efeito viral que acontece de forma, entre aspas, patrocinada, né? O importante é a gente fazer ali diversos sinais sociais, ou seja, copiar o URL lá da home do site, da página de contato, na página de sobre, da página de serviço, etc., e colar na rede social. Isso é um sinal social. E seus clientes já fazem isso, eles já sabem como fazer, né? E aí você vai mostrar para eles lá que vocês têm relatórios, isso aqui é um print da WebPick, vocês têm relatórios para provar e evidenciar quanto o site deles tem de sinais sociais e quantos concorrentes tem, como ele pode usar o Growth Hacking aí para ampliar a sua estratégia de forma inteligente, atacando os itens que realmente são importantes aí para o desenvolvimento do SEO, né? Então, a gente tem aqui 20% em sinais sociais do peso, que é o que ele já faz no dia a dia. Talvez ele fale para você, mas quando pesquisa lá o nome da minha empresa, encontra meu site na primeira posição. Mas e o produto que você vende, né? Aí esse cara que só faz sinais sociais, por exemplo, ele vai ser encontrado lá na segunda página, no final da primeira com muita sorte, dependendo ali do volume de pesquisa e competição. Depois que você entende os números dele, vai ficar mais claro para você aí, prestador de serviço, para você, agência, o que você precisa fazer para ampliar somente aí nesse pilar de sinais sociais, ok? Quando a gente depois fala sobre um outro item importante aqui, importantíssimo, né, 40% do peso do resultado orgânico lá da primeira posição, que são as referências externas, né, backlinks, link building, né, então, por exemplo, você tem lá publicações do G1, publicações da Exame, diretórios locais, sites de notícias, blogs que façam referência ao negócio do seu cliente, apontando backlinks para o site dele, né? Isso mostra para o buscador que o seu site é extremamente importante e você precisa crescer essa quantidade, porque esses links não nascem naturalmente. Os profissionais de marketing digital são muito direcionados àquelas estratégias lá de guest post, né? Troca lá o conteúdo, escreve um conteúdo legal que alguém vai compartilhar. Infelizmente, isso não funciona na internet em 2019. Você dificilmente vai conseguir aí, talvez com sua rede de contatos, rede de amigos, você consiga, mas dificilmente você vai conseguir sites que você nunca teve nenhum contato, uma publicação de maneira gratuita. Você tem que pagar por isso, né? E aí eu tenho alguns exemplos de canais que você pode gerar links de forma gratuita ainda, né? Então, por exemplo, os diretórios, vocês procurarem no Google melhores diretórios brasileiros, vocês vão encontrar uma publicação lá da WebPick, a gente tem diversos diretórios para recomendar para vocês, mas é apenas alguns aí dos links dessa grande estratégia que você precisa fazer em diversos canais, né? Então, tem algumas dicas aqui, né? Utilize sites que tenham autoridade, por exemplo, esses sites, portais de notícias de renome, né? Evite muita quantidade de links por domínio, evite também muitos domínios por IP, ou seja, não adianta você sair comprando IP e hospedar lá na sua local web, ok? Não vai funcionar, ou qualquer outra hospedagem compartilhada. Os textos usados nos hiperlinks apontando para o seu site tem que fazer referência à palavra-chave da página, ou seja, a palavra-chave lá da página da minha home é celular. O backlink, a referência externa do G1, por exemplo, no hiperlink teria que estar marcadinho lá, celular, na hora que clica nele vai lá para minha home que fala de celular, né?
Evite links automáticos e fora do contexto do seu site, né? Então, se o seu site fala sobre celulares, não adianta você fazer backlink dentro do site que fala sobre armas, por exemplo. Evite links apenas para home, né? Então, é legal você fazer esses backlinks aí para várias páginas do seu site, serviços, produtos, etc. E da mesma forma, você vai conseguir também saber qual é a quantidade ideal desses links, que era a próxima pergunta do seu cliente, né? Quantos eu preciso? E depende muito da quantidade aí de links que os seus concorrentes tenham, né? Então, por exemplo, aqui é um print aí de um dos recursos de backlinks da Webpick, onde você consegue rastrear a quantidade e a autoridade dos backlinks aí do seu site e dos seus concorrentes, né? E aí fazer um parâmetro para evidenciar quem é o melhor desses sites e qual é a quantidade exata de links que você precisa atingir para conseguir ter aí um resultado importante nos buscadores, né? Mas eu deixei aqui por último e não menos importante, também com 40% do resultado aí para a primeira posição, que é a otimização interna, né? Ou seja, todos os itens importantes ali relacionados ao HTML, meta tag title, meta tag description, URL amigável, os headlines, né, H1 até o H6, links internos, atributos de imagem, marcação esquema, open graph. Pessoal, tem muitos termos aí, tem muitos fatores de SEO interno que nós temos que nos preocupar, né? Então, você precisa ter uma auditoria completa do site desse seu cliente. Quantas páginas o site do seu cliente tem, né? Então, se ele tiver uma página, é fácil você auditar. E se ele tiver 20, se ele tiver 100, se ele tiver 2.000, tá entendendo? Se ele tiver 20.000 páginas, acaba se tornando muito difícil você identificar um link que, quando ele clica, vai lá para uma página 404, uma imagem quebrada, né? Quem nunca entrou no site lá e não viu esse íconezinho aqui, ó, de imagem quebrada. Então, imaginem só, fazer essa análise, essa auditoria em todas as páginas, né? E você agora está aí no Client Hub, tem esse poder, você que é uma agência parceira da Webpick, você consegue fazer uma auditoria técnica completa no site desse cliente, com extrema facilidade. A nossa ferramenta vai apontar todos os erros para que você seja extremamente cirúrgico e preciso na solução desses problemas. Você vai conseguir, a partir dali, identificar qual é o problema que você tem que medir, que você tem que se esforçar para resolver e não perder tempo caçando esses tipos de itens, né? Então, levar essa visão para o seu cliente final é extremamente importante para que ele entenda esse fluxo de trabalho que é necessário para que você consiga obter aí o máximo de resultado orgânico no seu site. A otimização interna também vale 40%, e aí a gente fecha esse ciclo, né? Do que eu preciso fazer para o meu site chegar na primeira posição do Google. Se você não seguir esses 3 fatores que eu falei agora, ó, sinais sociais, referências externas e otimização interna do site, é impossível o cara conseguir uma primeira posição de um termo competitivo. E o seu trabalho está direcionado a conseguir melhorar esses indicadores. O quarto item aqui que eu colocaria aqui, que engloba esse 100%, seria a análise e validar se os seus concorrentes não estão superando seus indicadores naquele determinado período. Então, a recorrência do SEO, ela se justifica quando os concorrentes também estão se movimentando, quando você consegue evidenciar que os concorrentes estão crescendo, quando você consegue evidenciar que os concorrentes estão sempre superiores ao seu cliente, você consegue justificar que é necessário o seu cliente final ele fazer essa rotina de SEO para que ele consiga obter um sucesso lá na busca. Eu trago um exemplo aqui do site atacado.com, é a principal loja da plataforma Shopify da América Latina. É um cliente, é de um amigo nosso, onde ele utiliza a nossa ferramenta, que é um exemplo do crescimento que ele teve orgânico logo nos primeiros meses ali de trabalho de SEO no seu dia a dia. Ele começou uma rotina muito intensa de correções e de análise. O site é muito grande, tinha mais de 20.000 páginas. Então, eles conseguiram fazer um processo com a nossa ajuda que foi extremamente útil, proveitoso nesse crescimento. Aqui eu trago para vocês aí a visão de quanto é somente os acessos orgânicos dentro de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, em 10 meses, né? O quanto eles trazem de usuários orgânicos, e eu não posso mostrar esse número, mas o quanto eles convertem também dentro do próprio e-commerce, quantos revendedores eles não conseguiram a partir disso.
É importantíssimo você mostrar cases também para os seus clientes, gráficos de sites que utilizaram SEO em prol do seu negócio e conseguiram resultados. Comparem períodos, mostrem esse gráfico que é extremamente importante para o seu cliente acreditar no seu trabalho e confiar. Eu termino essa apresentação aqui, pessoal. Deixo novamente aqui os meus contatos, vocês podem me adicionar no LinkedIn, eu aceito todo mundo, ok? Caso você tenha se você ainda não utiliza, né, a Webpick, você está aí dentro do Client Hub, você tem um período grátis lá de 6 meses para utilizar a nossa ferramenta. Se você não vender, não indicar ela para nenhum dos seus clientes, né, depois desse período você vai pagar lá uma assinatura também com um preço diferenciado aí para os participantes do Hub. E nas próximas semanas agora, pessoal, a gente vai falar sobre como precificar o SEO, nós vamos falar também sobre como ampliar aí o nosso conhecimento sobre os projetos dos clientes. E eu tenho certeza absoluta que quando a gente terminar essa série, vocês vão poder assistir isso e compartilhar com seus amigos numa playlist lá do YouTube que eu estou criando. E seguindo esse processo da playlist, vai ficar muito mais fácil vocês venderem esse serviço de SEO para os seus clientes no dia a dia. SEO é uma forma, vamos dizer assim, é uma das mídias que é mais fácil, né, de se pagar. E vocês vão perceber que vocês conseguem ganhar bastante dinheiro com isso. Nas próximas semanas eu vou tentar trazer para vocês aí até alguns exemplos de quanto é cobrado por esse serviço em método regional, tá? Eu não tenho informações tão atualizadas a nível Brasil, mas eu tenho sobre algumas regiões. Então, por exemplo, posso compartilhar preços do Sudeste e Sul com vocês, de quanto que os profissionais da área costumam cobrar para esse tipo de serviço. E, sem dúvida nenhuma, vocês vão ficar muito mais aí capacitados para vender e para atender clientes interessados em SEO. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Fico por aqui. Daqui a 15 dias nós temos uma nova apresentação. As informações estarão disponíveis lá nos grupos do WhatsApp aí do Hub. Muito obrigado aí pela atenção de todos e até logo.